paz do Senhor Jesus, jovens da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Solânia. Que prazer enorme poder estar de volta para mais um encontro através do canal da nossa igreja. É motivo de muita alegria poder entrar na tela de seu celular, na tela de seu computador, para juntos aprendermos. E antes de dar continuidade com nossa fala, quero convidar você a orar comigo agora. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta casa, neste templo, para aprender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos inspirar, nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fica conosco hoje e sempre, abençoa as nossas vidas, abre as portas do conhecimento para nós, para que possamos entender a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Quero aqui abraçar, mandar a paz do Senhor para minha esposa, para minha filha que está na barriguinha, Ana Lavínia, Rayane, minha esposa. Quero mandar a paz do Senhor para todos os professores e jovens, nosso pastor Enilson, sua família, todo o ministério da nossa igreja, Diácono Fábio, que está por trás de todo este trabalho. Hoje, dia 31 de 5 de 2020, nós vamos aprender sobre os gibeonitas enganam Josué. Amados irmãos, a lição de hoje tem um teor diferenciado, é um teor mais complexo e exige a atenção de cada um de nós. O texto do dia está em Éfesos capítulo 5, versículo 15. Paulo escreve essa carta dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A síntese: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Um breve pensamento, quero destacar de início, acerca deste versículo que está inserido nesta carta, escrita por Paulo, direcionada à igreja de Éfeso. Paulo menciona aqueles irmãos, aqueles cristãos, que eles agissem com prudência. E nós vamos ver no decorrer dessa lição de hoje, que essa palavra vai fazer parte da lição de hoje, prudência, agir com prudência. A falta de prudência nos leva a resultados negativos. E quando nós agimos com prudência, nos acarreta resultados positivos. Isso em todas as áreas da nossa vida. A síntese, o comentarista desta lição, ele nos menciona que devemos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a fé. Jovens, professores, colegas, quantas pessoas começaram a fazer parte da nossa vida dentro da igreja? Os que estão hoje são os mesmos que estiveram ao seu lado há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Jovens que faziam parte da nossa vida por algum motivo, por alguma circunstância, tenha desistido, tenha se afastado um pouco da igreja, dos compromissos da igreja. E vou mais fundo, se afastando da presença de Deus. Então fica esse alerta para nós. Nós devemos estar vigilantes. Não só orar, não só jejuar, mas vigiar também. Então a vigilância tem que fazer parte da vida do cristão. Glória a Deus. Então, desde segunda-feira até ontem, sábado,
Nós fizemos aquela agenda de leitura, onde na segunda-feira nós colocamos no grupo dos jovens, onde Jesus ele sabe distinguir a astúcia dos inimigos. Muitas vezes, quando Jesus estava com a multidão e alguns fariseus por perto, e quando eles já pensavam algo acerca de Jesus, julgando Jesus, criticando Jesus, Jesus, por ser onisciente, já sabia. E muitas vezes Jesus dizia: por que pensais isso em vosso coração? Procurei aqui outra palavra, mas bugou aqui. Então, na terça-feira, nós postamos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que não devemos andar com astúcia. Na quarta-feira, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós vemos que o diabo é astucioso e assim sucessivamente. Voltando para a lição, indo agora, andando mais folheando a página, nós vamos ter acesso à introdução. E antes da introdução, nós vamos ter os objetivos, que são 3. Conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas e terceiro, expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Eu quero dizer para você que não vou cansá-los, essa aula não vai ser cansativa, pelo contrário, vai ser compacta e vai deixar o que é necessário, que é a informação e o conhecimento, diante deste acontecimento que aconteceu com Josué. Josué, vocês sabem, vocês aprenderam nas aulas anteriores que Josué ele é o antecessor de Moisés. Josué cometeu erros. Sério? Josué cometeu erros? Claro. Josué é como eu e você, falhos. E nós devemos aprender com os erros para poder acertar. Na introdução e o texto bíblico da aula de hoje, que está em Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, e nós vamos pular para o versículo 15 e versículo 16. A leitura bíblica vai nos dizer assim: e sucedeu o quê? Ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, daí vem gibeonitas, porque eles residiam em Gibeão, era uma localidade próxima, ali onde estavam os escolhidos por Deus, o povo de Israel, eram praticamente vizinhos deles. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos
e que moravam no meio deles. É o que eu falei agora há pouco. Eles estavam geograficamente próximos ao povo de Deus, eram, como foi citado no versículo 1 do capítulo 9, que os heteus, os amorreus, os cananeus, etc., eles tinham inveja do povo de Deus. Então eles perseguiam o povo de Deus. Só que esse povo, os gibeonitas, eles enganaram Josué não com a intenção de destruir o povo de Deus. Eles não enganaram Josué com o intuito de sobrepor sobre aquele povo. Não. É interessante isso. Quero que você recapitule isso comigo, preste atenção nesse detalhe. Então, por que os gibeonitas enganaram Josué? Por um motivo. E é bem óbvio na leitura, quando você tiver um tempinho e ler, tá certo? Os gibeonitas fizeram toda essa encenação para com Josué, com o intuito do povo de Deus não destruir aquela população daquela cidade de Gibeão. Olha só que interessante. Eles usaram de uma astúcia, mas por trás de uma astúcia existia um medo, um receio. E Josué, ele comete um erro que nós cometemos muitas vezes. Qual foi o erro que Josué cometeu? Foi o de não consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Olha só que profundo. Quando nós não consultamos a Deus antes de tomar uma decisão, uma escolha, as consequências vêm. Mas, professor, as consequências para Josué foram terríveis? Nesse caso aqui, por cristolcidência, não foi um resultado trágico. Ainda bem, né? Que a decisão de não consultar a Deus em um determinado momento não levou a uma consequência trágica. Às vezes é a misericórdia de Deus, né? Pairando na nossa vida como muita chuva. Mas está aqui um aprendizado para nós neste dia, nesta manhã. Os gibeonitas se tornaram importantes para o serviço de Deus. Nós vamos ver isso lá na frente. Quer dizer que um povo que não fazia parte do povo de Israel, né, fez aquela encenação como nós lemos, e depois Josué descobre, e lá na frente nós vamos ver que os gibeonitas, eles foram essenciais para a manutenção do templo, da casa de Deus, dos serviços sacerdotais. Eles eram rachadores de lenha e tiradores de água. Aí lá na frente da história, no decorrer da história, que já vem Saul assassina muitos gibeonitas. Mas assim, os gibeonitas, eles reconheceram a soberania de Deus. Nós vamos ver que Deus aprova esse reconhecimento desse povo, e esse povo vai fazer parte dos serviços sacerdotais, que é rachar as lenhas e tirar a água. Então eles são praticamente um povo protegido por Deus. E que bom que os gibeonitas, eles usaram assim uma astúcia, como falei agora há pouco, né? Não com um intuito de prejudicar o povo de Deus, como os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os cananeus. Não. Eles reconheceram a soberania de Deus no povo de Israel, ficaram com medo do povo de Israel, o povo de Deus, invadir a estadia deles, destruir tudo, não. Então eles reconheceram, agiram dessa forma, encenaram e etc. No tópico 1,
na introdução, na verdade, nós vamos ver. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reino vizinhas. Motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram, como eu disse para vocês agora há pouco. Então, aqui no último parágrafo, nós vamos ver, Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois descobriu que havia sido enganado. Então fica essa reflexão. Está pensando em fazer algo, consulte a Deus antes. Está pensando em tomar uma atitude que vai mudar a sua vida? Consulte a Deus antes. Está pensando em se comprometer com um relacionamento? Consulte a Deus antes. Mas, professor, quer dizer que Deus vai mandar um WhatsApp para mim, me dando a resposta? Quer dizer que Deus vai usar alguém para mim, vai ligar para mim e vai dar a resposta? A maior resposta que Deus pode dar para o seu coração, não sei para quem está sendo essa mensagem, é paz. Está trazendo paz para a sua alma? Se sim, Deus está te dando a resposta. Se está te trazendo inquietação, medo, é sinal de que, infelizmente, Deus não aprove. E eu quero trazer uma boa notícia para você, de que o que Deus tem para você é melhor. Tópico 1.1. O tópico 1, os inimigos se unem contra Israel. E o subtópico, primeiro, a inveja dos inimigos. Vocês lembram que eu falei isso agora há pouco? Que esse povo, os cananeus, os jebuseus, os ferezeus, os heteus, eles tinham uma inveja deste povo, do povo de Deus. Hoje em dia é diferente? Hoje em dia é diferente? Comenta aí. Hoje em dia é diferente? Não é. Então, as pessoas não têm inveja do que temos. Às vezes tem um carro melhor, às vezes tem um emprego melhor, às vezes tem uma casa melhor, mas parece que tem inveja do fato de ser você, de quem você é e não do que você tem. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Então, olha só, se uniu todo esse povo para destruir o povo de Deus, os israelitas, os hebreus. Mas não prevaleceram, porque quem está conosco é maior. Um com Deus é maioria. Glória a Deus. Um com Deus é maioria. Não se preocupe. Deus está contigo. Tenha paciência. Não se precipite. Pode surgir adversário de todo lugar. Mas fique na posição que Deus determinou para você. Não deixe que uma palavra contrária lhe entristeça. Não deixe que uma inveja terceira lhe entristeça, lhe distancie da presença de Deus. Subtópico 2 do tópico 1, os inimigos são numerosos. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo do que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação,
pois Deus estava ao lado do seu povo. Resumindo e repetindo, um com Deus é maioria. Profeta usado por Deus vai dizer: operando eu, quem impedirá? Subtópico 3 do tópico 1, o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia, a qual igualmente pode significar artimanha, sabedoria ilusória, falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. Jovem, não seja seduzido pelas ofertas que o diabo expõe para você. Aparentemente é bacana, é maravilhoso, é tentativo, mas o que Deus tem para você é maior. Quem sabe você possa dizer para mim agora: eu estou prestes a cair. Mas não se engane, Eva caiu, Adão caiu e as consequências vêm até hoje para nós. Se eles tivessem dado ouvidos à voz de Deus, tudo seria diferente. Subtópico 2, a astúcia dos gibeonitas. Subtópico 1, as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general. E não é qualquer general, é Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Fica aí uma reflexão, abre parênteses. Se vestem como nós, têm o nosso cheiro, comem do mesmo alimento, mas não fazem parte de nós. Fica essa reflexão. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar o que acabei de dizer. Subtópico 2 do tópico 2, a armadilha é descoberta. Então, 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Então, assim, a pressão externa não pode influenciar nas decisões. Eu até anotei essa frase. Vou repetir. A pressão externa não pode influenciar nas nossas decisões. Nesse caso aqui, nesse caso específico, em que os gibeonitas supostamente engana a Josué, o general Josué e todo o povo, né, com as roupas, com aquela ladainha toda. A intenção deles não era uma intenção má, é uma exceção. Vocês se recordam lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, nós vamos ver que Moisés, ele não está entre o povo, ele está no monte lá em cima, e o povo pressionando Arão para cometer a idolatria. Vocês lembram? E o que aconteceu com a pressão? Arão concedeu a pressão. Saul, o rei Saul, a pressão do povo, a pressão do tempo tardio, Saul se precipitou. E as consequências negativas.
Não deixe que a pressão externa influencie nas atitudes certas, nas decisões certas. Se está tudo turbulento, para num lugar que é só seu. Convide o Espírito Santo a orar contigo, que vai dar tudo certo. Subtópico 3 do tópico 2. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Ou seja, nós como cristãos, sim, sim, não, não. Como assim, professor? Josué não descobriu depois de 3 dias toda a verdade? Descobriu, não foi? Coloca aí, descobriu. Descobriu, professor. Descobriu toda a verdade. Ok, parabéns, acertou. Como ele descobriu, se fosse outra pessoa, né? De agir sim, sim, não, não, ou sim. Você diz um sim, aí no outro dia diz um não para aquela pessoa, você está errado. É sim, sim, não, não. Então, eles fizeram um concerto com os jebuseus. Eles fizeram uma aliança com os jebuseus. E mesmo depois da verdade, eles foram fiéis àquele tratado entre eles. Entendeu? Josué foi fiel à promessa que fez aquele povo, mesmo sabendo a verdade depois. Ou seja, quando você toma uma atitude, você tem que arcar com o prejuízo da atitude, seja ela positiva ou negativa. É sim, sim, não, não. O tópico 3, e é o último tópico, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Nós vamos ver agora. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, assim, foi uma punição maravilhosa. Qual foi a punição? Servir a congregação de Deus. Olha só que interessante. É intrigante isso. Ele não tirou os gibeonitas do seu meio. Pelo contrário, ele fez com que os gibeonitas servissem à congregação. Então, até aos dias de hoje. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Então, é a consequência de não ter consultado a Deus antes de ter uma aliança com um povo desconhecido. Então, nós vamos ver que Deus usou de misericórdia para os gibeonitas e Deus usou de misericórdia para com Josué. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, cuidado para não ser enganado pelo adversário. Eu tenho que ter cuidado para não ser enganado pelo adversário. Subtópico 2 do tópico 3, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, rachadores de lenha e tiradores de água. Então, assim, é uma punição light. Não é nem punição, né? Se vir a casa de Deus, é bênção. Assim, Josué, curiosamente, os puniu e, ao mesmo tempo, os abençoou.
pois uma maldição não cai sobre quem não merece. É interessante você ver o teor de toda a história. É como uma série, você tem que ver do início, você tem que ver o primeiro episódio para poder chegar no último episódio da temporada e entender tudo. Se você começar a ver do meio para o fim, você não vai entender o começo, o porquê daquilo ali, se foi justo, se não foi justo. Eles queriam preservar a própria vida, os gibeonitas, tá? Mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles. Subtópico 3, do tópico 3, estamos chegando no final da aula, então vamos ler com entusiasmo. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que, no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Glória a Deus. Conclusão da lição. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Jovens, agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês através desse meio, né? De você estar me vendo no seu smartphone, de você estar me vendo em sua Smart TV, de você estar me vendo no seu notebook. Obrigado, que Deus abençoe. Essa aula não teria sentido se vocês não estivessem vendo, participando. Comentem aí, professor, a aula foi boa, professor, a aula precisa melhorar. Então, assim, tudo isso, primeiramente para a glória de Deus, depois para vocês. Orem pelos professores, orem por nós, orem por essa equipe que está por trás desse trabalho, aqui editando vídeo, produzindo aqui tudo, iluminação. Orem pelo nosso pastor, pela família do pastor, para que Deus proteja cada um deles diante desta pandemia. Oremos uns pelos outros para que Deus nos livre de todo mal. E espero, em nome de Jesus, daqui a 2 aulas estarmos juntos novamente, quem sabe fisicamente, se não virtualmente, e vai dar tudo certo. Nós vamos aprender, né? A gente está muito em casa, mas algumas pessoas trabalham remotamente e tem gente que está trabalhando mais em casa do que se tivesse no ambiente físico, né? Eu mesmo estou vivendo disso também. Estou trabalhando remotamente e também fisicamente. Então, que Deus abençoe vocês e quero convidar a vocês a orarem comigo agora, tá certo? Vamos lá, vamos colocar uma mãozinha que tem assim nos emojis, aí na hora nos comentários. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta aula. Espero que faça sentido para nós, que teu Espírito Santo nos ensine a sermos prudentes, a sermos sábios em tomar decisões
e antes de tomar as decisões, consultarmos ao Senhor, sermos impulsionados a perguntar ao Senhor Deus o que o Senhor acha de determinadas coisas, na verdade de todas as coisas. Abençoa as nossas vidas, protege-nos, ó Senhor Deus, de toda enfermidade. Livra, Senhor, os nossos familiares, livra, Senhor, os nossos irmãos de congregação, os nossos irmãos na fé, Senhor. Abençoa, Deus, as pessoas que estão por trás deste trabalho. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor, abençoa os nossos familiares, Senhor, porque tudo é para o Senhor e tudo é do Senhor. Te dou graças e te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Não percam as próximas aulas pelas professoras Bruna, pela professora Elka, na qual eu aprendi muito e está fazendo parte agora da classe de professores. Que Deus abençoe o professor Emerson. Um abraço a Emerson e Deus abençoe a todos.